Bem-vindos ao PodPrec, o podcast da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pelotas. Hoje nós estamos com uma coordenadora, a coordenadora Kátia, para falar sobre o projeto de extensão Desafio. Bem-vinda, Kátia, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui com esse podcast, essa iniciativa da PREC. Muito obrigada pelo convite. Então, eu sou a mais nova coordenadora do desafio. Entrei recentemente com esse super desafio e é uma missão que eu considero super importante. Eu gostaria, assim, de falar um pouco do meu lugar de fala, de como se deu esse encontro com o projeto. Hoje eu trabalho dentro da PREC, na coordenação de arte, cultura e patrimônio. Esse projeto, ele é um projeto estratégico da PREC. Ele tem uma importância muito grande dentro da instituição. Ele foi acolhido pela UFPEL e já resiste há bastante tempo, né? Ele vai completar aí 29 anos em novembro. A minha formação de base é na educação física. A ESEF da UFPEL foi um território que me ensinou muito sobre o contexto extensionista, porque é uma unidade que tem um perfil bem extensionista. E eu posso dizer que eu sou filha da extensão. Então, muitos dos territórios que eu circulei no campo da educação popular foi a partir da minha formação na UFPEL. A partir da minha experiência na ESEF, em circular nas práticas extensionistas, eu pude perceber outros mundos além dos muros da instituição, né? Esses mundos feitos de gente. Então, eu trabalhei muito na periferia urbana como educadora social, colocando o pé lá na periferia, conhecendo o modo como os diferentes grupos sociais se organizam e trabalhando muito nessa perspectiva de melhorar a vida a partir do local de existência das pessoas, né? Então, eu trabalhei com o Projeto Amizade, que trabalhava com gurizada de rua no primeiro momento, depois trabalhou em vários bairros de periferia da cidade. Participei do movimento de construção do Fórum Social das Periferias, também no loteamento Dunas. E hoje eu faço parte lá do Conselho Gestor do CDD, que é o Comitê de Desenvolvimento do Loteamento Dunas, e atuo muito com jovens nesse contexto. Então, Kátia, você tem experiência com a extensão e a gente sabe que o desafio é um dos projetos mais antigos da PREC, né? Um dos projetos de extensão mais antigos em atuação da nossa UFPEL. Então, para quem não conhece, o que é o desafio? O que ele faz? O desafio, ele é um espaço de formação pautado na concepção da educação popular e de qualidade. Então, a partir dessa base da educação popular e do acesso à educação democrática e com qualidade, a proposta do desafio é criar alternativas para que as pessoas que o sistema exclui sejam incluídas no espaço universitário, que tenham acesso à formação universitária. Então, a proposta do projeto é trabalhar as questões de cidadania, de empoderamento. Nós não queremos apenas que o aluno entre na universidade, mas que também ele se entenda cidadão, que ele perceba os seus direitos e que lute por eles. O desafio ele é um projeto de resistência. Ele se mantém até hoje porque ele tem essas metas a atingir, que é de democratizar o direito à educação, fazer que a educação realmente seja um direito. Para um olho destreinado ao desafio, se observa apenas um projeto de extensão que tem caráter pré-vestibular, né? Que são aulas e a parte didática. Mas quem observa a fundo, com os olhos treinados no caráter extensionista, caráter social, de mudança da sociedade, a gente percebe que é um projeto que tem mais profundidade do que isso. Além de ensinar a questão dos conteúdos, né, que são cobrados nos vestibulares, ele também tem um caráter humanitário. Eu queria que você falasse um pouco disso. Tá, então assim, um pouco do público-alvo, né? O projeto envolve, ele quer atingir filhos e filhas de trabalhadores, jovens de periferia, pessoas em situações de vulnerabilidade social. Então, a gente pretende ter esse alcance, envolver esse público e que mais pessoas que hoje estão à margem da universidade pública possam ter acesso a ela. A questão da formação cidadã, o projeto ele tem, além de conteúdo programático,
Ele pensa nos aspectos de socialização, nas formas de construir relações de pertencimento. Então, por exemplo, a gente está aí com planos de ação de fazer visitas guiadas à universidade, porque o que se percebe é que mesmo a universidade, estando dentro da cidade de Pelotas, em alguns bairros de periferia tem jovens que não conhecem a nossa estrutura e nem sabem, ao menos, aonde a universidade se localiza. Então, trabalhar essa aproximação, né, esse viés também identitário e de pertencimento. Essa é uma das ações que vão para além dos conteúdos programáticos. Como o desafio surgiu e como ele vem resistindo ao longo dos anos? Quando foi que ele surgiu, coordenadora? É uma longa história, porque, como a gente já havia falado, é um dos projetos mais antigos da UFPEL. Só que ele, antes de ser institucionalizado, ele surgiu como uma iniciativa entre um grupo de amigos que eram estudantes de graduação, pertenciam à universidade. Ele foi criado, então, em 1993, tendo como objetivo principal a inclusão de pessoas de baixa renda no ensino superior, mas inicialmente ele estava muito ligado à questão de alfabetização. Conforme o tempo foi passando, o projeto evoluiu, foi criando outras identidades, tornando-se um preparatório para o Enem. O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. A partir da prova do Enem, os alunos têm a oportunidade de ingressar na universidade pública. Já em 1997, ou seja, 4 anos depois dessa iniciativa ter começado, o desafio ele foi, então, institucionalizado, ou seja, ele se tornou um projeto de extensão da universidade. Porém, apesar da UFPEL ceder um lugar para as aulas, os recursos ainda eram bem precários, havia falta de materiais, dificultava todo o processo. Mas, apesar das dificuldades, algumas pessoas da equipe, num caráter muito voluntário, traziam de casa material de limpeza para o local. Então já tinha no seu início uma forte atuação de voluntários. Então foi a partir assim dessa energia, dessa força gerada a partir de um coletivo que o projeto foi crescendo ao longo da sua trajetória e conquistando mais espaço, mais estrutura, que foi gerando resultados e que serviu também de motivação para o projeto se manter até hoje. Diversos alunos do desafio não só conseguiram ingressar na universidade, como também conquistaram espaços importantes ao longo da formação profissional. Então, esse é o melhor resultado que a gente pode dizer que o desafio possui. E a novidade de agora é que nós estamos organizando uma nova estrutura, tendo como sede o Campus A. Falando da atuação da universidade no desafio, quem participa dele? Quem faz parte desse coletivo que faz o desafio acontecer? Tá, então, o desafio só é possível por um coletivo muito engajado. Hoje, o desafio se estrutura com um grupo de colaboradores que são estudantes da UFPEL, a maioria são estudantes da UFPEL, ou de graduação ou de pós-graduação, de diferentes áreas, tá? Então, ele é um projeto interdisciplinar. Participação voluntária. Os estudantes que estão na universidade, no seu momento de formação, vão se construindo como professores, como educadores e vão lá para a cena dar aula para esses estudantes que desejam ingressar na universidade pública. Então, é também um território muito importante de experiência profissional e pessoal desses estudantes da UFPEL. Né? E além desse corpo, né, de voluntários que são estudantes ou de graduação ou pós-graduação da UFPEL, há também outros colaboradores que já se aposentaram, mas que foram alunos do desafio e voltam a dar aula. Então, também há outros colaboradores que não pertencem hoje à UFPEL, mas que passaram pela UFPEL, que têm marcas, memórias que fazem retornar ao desafio. E essa colaboração é super importante. Então, assim, para vocês terem uma ideia das áreas que envolvem o desafio, que esses colaboradores vêm dessas diferentes áreas. A gente tem biologia, filosofia, física, geografia, história, língua estrangeira, tanto espanhol quanto inglês, literatura, português, redação, matemática, química e sociologia. Então, realmente é um projeto que envolve essa diversidade de áreas e há muitas trocas coletivas nesse grupo, assim.
Nós sabemos que o desafio é um projeto de extensão que tem caráter educativo, de preparação, né, desses jovens de lugares mais afastados, de situações mais vulneráveis, para que todos possamos ter acesso à universidade. Então, assim, quem escuta o nosso podcast, quem entra em contato com esse projeto, não é da parte voluntariada, mas gostaria de participar, para aprender, para fazer parte do programa, como se dá essa parte, como funciona? Então, estamos num momento bem de transição do projeto, porque há 2 anos atrás ele aconteceu de maneira totalmente remota por conta do contexto pandêmico. Agora nós estaremos oferecendo 2 módulos diferentes, que é presencial, haverá uma turma diurna, no modelo presencial, no Campus Anglo, e uma turma remota, totalmente aberta, sem limite de vagas. Então, a gente está se preparando para receber esses novos alunos no Campus Anglo, a nova sede do projeto, com toda uma estrutura organizada para esse contexto educativo. Hoje nós contamos no Anglo com uma sala de estudos e leitura, com uma biblioteca própria para atender esses jovens que ingressarão no desafio, com uma secretaria e com salas de aula. Então, a nossa proposta é 2 turmas de caráter extensivo, vão funcionar todo ano atendendo esses alunos. As turmas serão de caráter presencial e remoto. E há também a possibilidade de abrirmos novas turmas de caráter intensivo, ou seja, né, é um período mais enxuto, mais intenso, e que abrirá, provavelmente, a partir do meio do ano. Uma informação importantíssima: as vagas são totalmente gratuitas e o critério de seleção é estabelecido pela renda do candidato. A ideia é justamente acolher quem não pode pagar um cursinho pré-universitário particular. Então, a ideia é tornar o desafio acessível para aquelas pessoas que estão num contexto de exclusão, pessoas de baixa renda, enfim, como eu já falei. Baseado nisso, qual que você acha que é o impacto do desafio ao longo de todos esses anos de atuação na comunidade pelotense? O desafio ele tem um impacto social, né, muito forte, assim. E, então, isso tem a ver com o modelo de universidade pública que nós estamos construindo. A universidade ela faz parte da cidade e ela tem um compromisso com a sua cidade, com o seu entorno. É a partir dessa perspectiva que o impacto social acontece. Ela não está num território ou outro, ela pertence a essa cidade. Então, a universidade pública ela tem a função de incluir toda a sociedade. É preciso pensar e construir um modelo que seja inclusivo, garantindo o direito constitucional pela educação a pessoas de todas as classes sociais, de todos os grupos identitários e culturais. Então, o desafio, ele assume esse papel, né, esse impacto de incluir quem o sistema exclui. Então, eu posso te dizer que o impacto social do desafio ele é bem importante para a nossa cidade. Ele muda as condições de vida da pessoa. Eu acredito nisso. Eu acredito que o desafio ele alimenta perspectivas de futuro, de muitas pessoas que vivem em contexto de vulnerabilidade social poderem melhorar o seu contexto, melhorando sua vida, a vida da sua família, frequentando uma universidade pública, gerando conhecimento, se empoderando e melhorando as suas condições de geração de renda também. A gente tem a ideia de que conhecimento é poder também. Coordenadora, manter um projeto educacional desse porte não é fácil. A gente sabe que lidar com alunos, professores que ainda são alunos da universidade, questões estruturais, como a gente sabe que agora o projeto está na Gomes Carneiro, né, no Campus Anglo, mas ele já esteve em outros lugares. Então, baseado nisso, nas mudanças, eu quero saber quais são os desafios que o projeto Desafio encontra. Quais são as dificuldades e empecilhos ao longo da história do projeto? Então, apesar de todos os avanços nesse processo de desenvolvimento e de história do desafio, o curso ainda enfrenta a dificuldade da grande evasão de alunos. Isto não é por acaso. Está muito relacionado
as condições de vida desse nosso público-alvo. Está muito relacionado a fatores sociais, a fatores econômicos, de manter esses alunos frequentando o desafio todo o ano, né? Todo o desenvolvimento do processo educativo. Então, a nossa grande meta, e nós estamos muito focados nisso, é mantermos esses alunos conosco até o final, gerando esses sentidos de pertencimento e para a gente garantir um processo formativo de qualidade. O desafio tem se repensado muito nesse sentido, de manter esse grupo que passa por muitas dificuldades em todo o seu processo, para que ele realmente possa ter esse tempo, espaço, né, de formação com qualidade. Então, tornar esse espaço acolhedor, tornar acessível as obras de diferentes campos de conhecimento. Ele vai ter aqui acesso ao livro na biblioteca, garantir várias ferramentas, recursos para que auxiliem esse aluno a se manter conosco nesse projeto. Ele só se mantém com muito trabalho coletivo e com muito engajamento, comprometimento. Então, eu agradeço muito as pessoas que fazem parte até hoje desse projeto. Um dos objetivos do PodPrec, que é esse podcast que a gente está fazendo agora, além de divulgar os projetos, tocar as pessoas, falar para o mundo o que está acontecendo dentro da universidade e explicar um pouco sobre o que é a extensão, né? Que ela é essa ponte entre os saberes que ficam enclausurados, né, nos prédios da UFPEL e a sociedade. Pensando nisso, a gente sempre espera que cada episódio nosso vai gerar um impacto na vida das pessoas e elas vão se interessar pelo projeto e, de fato, querer participar. Como alguém que entrou em contato com o desafio percebeu o poder transformador dele, pode se voluntariar, pode fazer parte desse coletivo, pode fazer acontecer, da parte de equipe mesmo? Então, nós estamos divulgando já há algum tempo um edital de seleção, que é também um grande convite, de novos educadores colaboradores. Há várias formas de colaborar com o projeto. Por exemplo, a gente tem figuras atuando no projeto como monitores, que são aquelas pessoas que fazem aula de reforço ali com os alunos, com atividades complementares com o nosso público, que estão ali na sala de aula construindo todo um planejamento de ensino e desenvolvendo conteúdos. Há também pessoas que trabalham na construção e organização de materiais didáticos, como apostilas. Então, há várias maneiras de se tornar um colaborador ou uma colaboradora do desafio. Essa atuação, ela é super importante, como tu falou, né? Esse poder de transformação do desafio só acontece a partir dessas iniciativas, da disponibilidade, da vontade das pessoas em estarem construindo esse coletivo, porque a dimensão do nosso trabalho, ela é muito coletiva e depende dessa postura generosa de cada um. É importante lembrar que o voluntariado é interdisciplinar. Quais áreas você acha que seriam favoráveis ou que seriam de grande ajuda participar do desafio? A área da comunicação, ela é super importante, porque a gente precisa dialogar com os diferentes públicos. A universidade precisa dialogar com o seu entorno e criar canais de comunicação, que a gente pode pensar, né, que hoje comunicação é inclusão. Então, se as pessoas não têm acesso à informação, elas ficam à margem dos processos. Então, o campo da comunicação social, ele é super importante. Uma das frentes de atuação do projeto. Além dessa frente de atuação da comunicação, da divulgação, há essas diferentes áreas que o projeto abrange e que tem diferentes formas de colaboração. Como eu já citei, tem quase 13 áreas, que envolve biologia, física, geografia, história, enfim, como eu já citei, são várias áreas da formação do desafio, que são aquelas áreas que estão compondo ali o conteúdo que vai ser, né, desenvolvido durante todo o processo em que o aluno ingressa nas aulas do desafio. As aulas são todos os dias da semana, é um processo bem contínuo. O aluno que ingressar na proposta do curso, ele vai ter aula todos os dias da semana e vai ter acesso aos conteúdos desses diferentes campos de conhecimento. É um projeto muito comprometido com essa formação e profissionais, estudantes, se
preparam muito para atuar lá em cena, dando aula. Eles planejam, eles pesquisam, eles estudam. Qual é a presença online do desafio nas redes sociais? Quem entrou em contato e quer saber mais, quer estar sempre atualizado, por onde a pessoa pode seguir vocês? As nossas principais redes hoje, as mais acessadas, né, que o desafio atualiza sempre as informações, é o Facebook e o Instagram. Além disso, tem o site também, pela UFPEL, o institucional, e também ali a gente está sempre atualizando as informações. Então, nós temos um site, temos página no Facebook, no Twitter, no Instagram, e também temos canal no YouTube, onde tem vários vídeos com conteúdos assim, totalmente acessíveis. Então, algumas aulas foram gravadas e que são postadas e compartilhadas no YouTube. Então, coordenadora Kátia Fernandes, queria te agradecer muito por esse bate-papo, foi muito esclarecedor. Foi muito empoderador saber o que o desafio faz há muitos anos e o que ele ainda tem para fazer e todas as transformações, todo o potencial que esse projeto tem. Então, eu queria te agradecer muito por esse bate-papo. Muito obrigada, coordenadora Kátia. Eu quero agradecer a esse espaço super importante, esse espaço de escuta e que também vai democratizar todas essas informações e vai contribuir muito com um dos objetivos do projeto, que é a comunicação e a inclusão, né, juntas. Então, essa iniciativa da PREC, ela fortalece muito a nossa ação também. Eu sinto assim que é uma super parceria. Então, a possibilidade de trazer hoje, né, essas informações, ela tem uma dimensão que a gente não consegue nem medir aqui. Então, quero agradecer muito esse espaço, a tua condução toda dessa conversa e dizer o quanto a PREC está também fazendo sua função social de estar dialogando, né, com as diferentes comunidades do seu entorno. E essa foi a PREC divulgando projetos. Se você gostou, você pode curtir, compartilhar. Para saber mais projetos, que nós temos muitas entrevistas com outros coordenadores, vocês podem entrar no Spotify, PodPrec, no Anchor FM, em todas as plataformas de áudio. Continue acompanhando os nossos episódios, seguindo os perfis da PREC UFPEL em todas as redes. Muito obrigada e até a próxima!